Boa tarde. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8. Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. Deixai vir a mim as criancinhas. E tem bem-aventurados aqueles que têm puro coração, porque verão a Deus. Mateus capítulo 5, versículo 8. Aí vem o 2, o 3, também são trechos do Evangelho. E no 3 já vem o comentário. A pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade que exclui todo pensamento de egoísmo e de orgulho. Por isso, Jesus toma a infância por emblema dessa pureza, como tomou para o da humildade. Esta comparação poderia não parecer justa, considerando-se que o espírito da criança pode ser muito velho e que traz em renascendo para a vida corporal as imperfeições das quais não se despojou nas suas existências precedentes. Só um espírito que atingiu a perfeição poderia nos dar um modelo da verdadeira pureza. Contudo, ela é exata do ponto de vista da vida presente, porque a criancinha, não tendo ainda podido manifestar nenhuma tendência perversa, nos oferece a imagem da inocência e da candura. Também Jesus não diz de um modo absoluto que o reino de Deus é para elas, mas para aqueles que se lhes assemelham. Bom, Evangelho, deixai vir a mim as criancinhas, um comentário de um trecho de Mateus que diz: bem-aventurados aqueles que têm puro coração, porque verão a Deus. E ele vem com um comentário já bem sucinto no item 3, falando que essa questão da pureza, e que falar das criancinhas é um símbolo, porque, grosso modo, todos nós somos crianças, assim, nós não temos o total discernimento, a nossa compreensão, ela é equivocada. Então, a compreensão das reencarnações é uma compreensão de que o cavalo selado não passa uma vez só. É uma compreensão de que a gente tem que deixar que o passado seja passado, no sentido de querer voltar ao passado. Ele não volta mais. Mas o que ficou de resquício do passado, nos resta o aprendizado para a reparação e a nossa edificação no presente. E esse presente pode ser numa nova encarnação. Mas é interessante, se a gente pensar, que a gente não só renasce quando reencarna. Diz que a maior prova de amor que a gente pode dar a alguém é crescer e amadurecer. Então, toda vez que a gente amadurece um pouco, a gente cresce. Quando a gente amadurece, cresce, as coisas melhoram. A dor diminui. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Faça a sua parte. E aí, a cada vez que a gente se esforça para se autoconhecer, e em se conhecendo, identifica as dificuldades e as virtudes que cada um tem, e começa a ficar feliz sem ser orgulhoso com as qualidades, e compreende e assume a responsabilidade para modificar os posicionamentos errados que geram as dificuldades, sem também ficar triste, nem se condenar. Condenação não resolve.
o sentimento de culpa, ele não resolve. O que resolve é a escolha pela ação correta, para fazer certo que dá certo. Então, a cada vez que a gente começa a se observar, que nós passamos a enxergar as nossas dificuldades e humildemente nós compreendemos que não estamos no caminho certo e optamos por sermos melhores do que nós mesmos a cada dia, a cada 24 horas, sem termos a pretensão de sermos melhores do que ninguém, e assumimos essa responsabilidade dentro de uma constância que levará à perseverança, nós renascemos. E aí é aquela comparação, não é? A gente chama bom menino, boa menina, ou um menino ou uma menina levada, né? Mal comportado. A criança que todo mundo gosta é a boa criança. É aquela criança que exerce o papel dela enquanto criança. E o que é o papel dela enquanto criança? Qual é? É ser um ser vivo que não sabe de tudo, que muitas vezes sabe de pouquíssimas coisas, mas que se dispõe alegremente a aprender. É isso que é uma criança. Porque se criança fosse o tamanho, quem tem nanismo era criança. Ser criança quer dizer, estou apto a aprender com alegria. Tenho curiosidade, tenho ânimo para aprender brincando. Veja, você vê esses documentários de animais, uma brincadeira muito comum, chama pega-pega. Os filhos dos tigres ficam brincando de pega-pega. Aquilo ali já é o que? Um treino para eles aprenderem a caçar. Pega, esconde, rebate, se defende. Então, o tigre grande, ele não brinca de pega-pega. Quando ele vai pegar, é valendo. Mas, entre aspas, as crianças, os filhotes dos tigres, brincam alegremente. E aquela brincadeira não é só um passatempo, elas estão aprendendo a caçar. Se esconder para se defender dos predadores e se colocarem para caçar suas presas. Então a diferença aí do tigre pequeno para o tigre grande é essa. O grande, em tese, já está pronto para agir. E o pequeno age para aprender. E faz isso repetidas vezes e acha bom. Para ele o que importa é ser melhor, é aprender mais. Os animais, por exemplo, os lobos, eles têm o que eles chamam de macho alfa. A hiena é a fêmea alfa. E ela conquista aquele espaço, não é só pela linhagem, mas pela atitude dela frente ao bando. Quem brincou
e se esforçou para aprender mais, se aperfeiçoou mais e ganhou a liderança. Então, se a Terra, uma encarnação, é uma escola, por que que muitas vezes nós nos mostramos cansados, sem ânimo para aprender? Por que nós temos indisposição para ouvir? Por que que a gente não consegue parar e simplesmente ouvir alguém? A gente tem que ficar criticando. É que a gente não sabe primeiro simplesmente parar, olhar e ouvir. Por que que a gente acha que é perder tempo? Quantas pessoas estão em tratamento agora, dentro de unidade de terapia intensiva, as UTIs, e estão muito focadas no tratamento, na equipe médica, nos remédios administrados, mesmo sem conseguirem ver uma diferença circunstancial no quadro de saúde do paciente, mas que a pessoa muitas vezes não consegue em paralelo parar um pouco, os pensamentos macacos ficam pulando de galho em galho, de como resolver materialmente, e pensarem que também é importante a oração, que também é importante parar para entender o que o Criador quer dizer com aquela pessoa naquele leito, com aquele tratamento que não anda. O que Deus está querendo dizer? Naquele momento em que a gente está cego, porque não consegue ver resultado, como Paulo caiu no caminho de Damasco, fazendo tudo de material que ele tinha para combater os cristãos, matando, condenando, difamando. Ele caiu cego, e quando ele caiu cego, ele parou e disse: Senhor, o que queres que eu faça? Quer dizer, ele teve que ter uma dor grande de ficar cego, para hoje, com todos os tratamentos que a gente tem, e terapias para o cego, muitos ainda o consideram como inválido. Imagina Paulo há mais de 2000 anos, cego, um homem jovem, próspero, que era conhecido por saber bem interpretar a letra da lei. Mas como é que ia ver letra de lei se ele estava cego, Rogério? Ele ficou sem chão, mas naquele momento ele teve a maturidade de, ao invés de dizer, está tudo acabado, quando ele não viu mais como andar, nem como subir no cavalo, porque ele caiu cego, pode até ter sido um deslocamento de retina, viu, Rogério? Correndo no cavalo. E ele parou e disse: Senhor, o que queres que eu faça? Às vezes, para cair a ficha da gente parar um pouco o material, o pensamento só no lado material e botar algum trocado na questão espiritual, na compreensão espiritual do que está acontecendo, a gente apanha demais, demora muito para a gente parar e se entregar nas mãos de Deus. Antes de tudo, botar Deus na frente. A dizer, de coração, não com o Pai Nosso decorado, que seja feita a vossa vontade antes da nossa.
Esse é um posicionamento de criança, não é não? Porque a gente quando diz uma coisa dessa, a gente está completamente impotente. Mas o nosso senso de grandeza, às vezes de riqueza, faz com que a gente considere mais o lado material do que o lado espiritual. Quando a gente devia usar as duas coisas. Mas a gente sempre tem essa mania de separar, de excluir e dizer que algo é mais. Como disse a filha do dono do Banco Santander, foi isso, ela disse: poxa, meu pai é tão rico e morreu por falta de uma coisa que é grátis, que é o ar. Então, parar para tentar ouvir o que Deus quer dizer, aprender, ouvir e ver a realidade, não querer ditar a realidade. As coisas não são como nós queremos, as coisas são como elas são, porque elas têm que ser daquele jeito, porque é feita a vontade de Deus acima da nossa. Vocês têm dúvida disso? São as verdades mais certas, dizia Siddhartha Gautama Buda. Há 4 nobres verdades: dor, velhice, doença e morte. É certo. Então, como eu vou trabalhar com isso? Primeiro, enxergando que isso existe, aceitando, me desapegando, fazendo a minha parte completa. E fazer minha parte completa, para quem está encarnado, é seguir aprendendo e se entregando constantemente ao material e ao espiritual. Comer, vendo na comida uma necessidade de alimento, não como um objeto de prazer. Usar o dinheiro para atender às necessidades, não como uma obsessão. É o limite, é o equilíbrio. Relacionar-se com alguém para aprender junto, não para escravizar o outro. Quem ama, liberta. Então, veja a questão das crianças. As crianças estão de mente aberta para viver o material, o compreensível, e para viver o incompreensível. Por quê? Porque grande parte das coisas elas ainda não têm a capacidade de entender. Então a criança vive entre a realidade e a imaginação, mas ela aceita, porque ela sabe que não dá para viver sem imaginação, porque tem muita coisa que ela não entende. Meu filho às vezes me pergunta coisas que eu respondo, e outras coisas eu digo: você não tem condição de entender ainda. E ele aceita e toca a vida. Ele guarda e vai tentando imaginar, e com o tempo ele vai entender. Mas ele nem se desespera, porque não está no tempo, e nem desiste. Ele continua. Com as duas coisas, com a realidade compreensível e material, e com vários conceitos que ele não consegue entender. Não é isso não? Mas será que nós estamos assim? Com a mente tão aberta? Será que quem bebe, Haroldo, que bota boneco, que gasta o que tem, será que todo cara que está fazendo isso, ele consegue enxergar que
que às vezes está no fundo do poço? É fácil ou difícil? É raro. Será que ele percebe que aquela crise ali está dizendo para ele, é hora de mudar? Ah, tá, beleza, bebi, foi legal, mas agora não dá mais. É difícil. E assim são todas as compulsões. Como eu disse, um diabético, adorava doce, adoro, mas agora não dá mais. Né? Um hipertenso, adoro sal, mas agora não dá mais. Será que a gente está com a cabeça, a mente aberta para isso? Para mudar? Para desapegar dos velhos hábitos? Para se entregar nas mãos de Deus? Por que, Sérgio, o fulano ali come uma caixa de chocolate e o diabético não pode? É igual a criança. Ele não consegue entender por que o irmão come e não é diabético, ele come e é. Ele não consegue entender por que o irmão bebe e não bota boneco, e ele bebe e bota boneco. Ele não consegue entender, ele não aceita, mas não para. Não para e não diz, Senhor, humildemente eu reconheço, dá para ele, mas não dá para mim. Não posso. Me ajuda, me ensina. Não. Normalmente você vai atrás do cara e diz assim, se é para viver sem comer doce, prefiro morrer. Se é para viver sem comer sal, eu prefiro morrer. Se é para viver sem comer pão, prefiro morrer. Se é para viver sem beber, a vida não tem graça, prefiro morrer. Se é para... Então, tá vendo, se fosse uma criança, estava aberto? Tinha uma história que era de um grupo de humoristas chamado Os Melhores do Mundo. Muito legal, né? Eles desmancharam aí pela Rede Globo. E tinha um cara que é fantástico, que era um cara que ele tinha tudo e ele foi perdendo tudo. E no final ele já estava que ele não tinha mais os braços, só tinha a boca e a língua. Ele disse, beleza, eu não vou desistir, eu vou ficar usando minha língua para selar cartas. E no final ele não tinha mais a língua, ele disse, pois eu vou ficar sendo encosto de porta para essa porta não bater. Mas ele não desanimava. Como era o nome daquele personagem? Klimbert, não era? Então, a vida é isso, a vida é mudança e adaptação. Sempre vai ter coisa que a gente entende e coisa que a gente não entende, mas a gente tem que ter a humildade, ser criança para dizer, isso eu não entendo, mas Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça? Ah, eu vivia andando com 2 pés, tive um problema, tirei um pé, e aí? Eu vivia bebendo cachaça, achava bom, não dá mais, e aí, sem cachaça, como é que eu faço? Vou fazer. Sem olhar para trás, sem choro, sem ranger de dentes. Será que a gente consegue ter um amiguinho, uma amiguinha que vai embora, sentir aquela partida, mas depois continuar? Não. Ah, minha companheira ou meu companheiro adoeceu, morreu, eu vou morrer também. Um dia eu fui para um enterro e a pessoa disse, se jogou, queria se jogar dentro do buraco, vou também. É desse jeito. Quem define a hora da gente é Deus. É cheio de coisa que a gente não entende. Por que a gente fica com esse ar de soberba, querendo dizer que a gente entende tudo? Querendo achar que a nossa vida é estável, se a vida é mutável. Se ninguém nasceu para semente, se a gente nasceu e desencarna, não adianta. Pode ser pobre, rico, preto, branco, homem, mulher, todos, todas, o que for. Morre, adoece, envelhece. Pode botar botox, o pedaço fica com a cara assim, parece assim um saco de batata, uns pedaços para lá e para cá, só os botox sobrando. Parece a cara toda inchada. Não adianta, filho. A pele vai perder a elasticidade. Vai ter uma hora que você vai sair do padrão de beleza
que essa sociedade louva, que é de determinada idade. Se você souber viver aquilo, vai viver bem ou mal? Bem, vai jogar o seu jogo, brincar a sua brincadeira e vai aprender a ser melhor do que você mesmo a cada dia, sem ter a pretensão de ser melhor do que ninguém. Mas por que a gente perde o lado criança? O lado de compreender que todo dia as coisas mudam e que a gente tem que se adaptar. Que a gente tem que levar em paralelo o material e o espiritual. Que a gente tem que ter constância no que está fazendo. Por exemplo, sabendo que a vida é mutante, a gente tem que ter uma linha de dizer: vamos continuar até quando Deus quiser, da melhor maneira possível, sendo felizes, com açúcar ou sem açúcar, com sal ou sem sal, com sexo ou sem sexo, com perna ou sem perna, com cachaça ou sem cachaça, com droga ou sem droga, com mulher ou sem mulher, com homem ou sem homem. Nós vamos continuar, porque a nossa vida a Deus pertence e nós somos responsáveis para sermos melhores, sermos mais felizes. Eu vi uma obra que o autor, numa situação real da vida dele, ele passou por um cadeirante. E ele ficou triste porque ele conheceu aquele cara como um artista, um atleta. E ele estava na cadeira de rodas. Como um caso que eu passei outro dia, ano retrasado, eu estava no aeroporto e um cara mostrou no Instagram que um corredor, atleta, descobriu que estava com um câncer no osso da canela e que ia ter que arrancar a canela, né, a perna, essa parte da perna. E ele dizia: a minha cirurgia será, como fosse hoje é domingo, será terça-feira. Amanhã, segunda-feira, eu convido a quem tiver interesse para fazer a minha última corrida. Eu vou correr a minha última vez com a minha perna. Quem vai? Deu uma multidão de gente para correr com ele. E essa história do rapaz que conheceu um atleta, artista, e que ele, quando reencontrou, o cara estava na cadeira de rodas. Olha o que é a visão, né? Ele olhou para o cara, olhou e fez que não viu, porque ele ficou com vergonha dele estar com pena e não queria passar o senso de pena para o rapaz. Mas ele não se conformou. Uma hora ele se aproximou dele, aí disse algo como condenando, né, a situação da cadeira de rodas, né? Como quem diz, que horrível, né? Tá na cadeira de rodas. Você deve se incomodar muito, porque você era um grande corredor, desportista, e você está nessa cadeira de rodas. Aliás, você está preso, ele usa essa expressão, você está aí agora preso nessa cadeira de rodas. E diz que o deficiente olhou para ele como uma criança, ele estava resolvido. Ele olhou para ele com aquele olhar de serenidade. Ele já tinha aceitado a situação. Como tem hoje os para-atletas, né? Que são corredores de cadeiras de rodas, por exemplo. Ele olhou para ele e disse assim: eu não penso que eu estou preso a essa cadeira de rodas. Eu sou muito grato a Deus todo dia, exatamente por causa dessa cadeira de rodas. Porque você imaginou, se eu não tivesse essa cadeira, eu era um cara jogado numa cama. Então essa cadeira não me prende. Eu nunca vi essa cadeira, impressionantemente, como algo que me prende. Essa cadeira me liberta, porque sem ela eu não ando na rua.
Ou seja, é uma questão de perspectiva. Esse é o senso criança. Esse é o senso que trabalha todo dia para aprender, que não se desespera, que aceita, como diz o Hermógenes, entrega, confia, aceita e agradece. Seja o que vier, Senhor, eu sei que eu não estou só, eu estou contigo. Eu sei que o Senhor é um Pai amoroso, eu sei que o Senhor só quer o meu bem, eu sei que o Senhor me tirou do meio de 1 bilhão de espermatozoides e óvulos, e muitos não vingaram, mas eu vinguei. Um bocado de gente nasceu na minha época e morreu, e eu estou aqui. Um monte de gente ficou com vários problemas, mas eu estou aqui, é porque o Senhor tem um propósito na minha vida. Eu sou importante, eu sou valioso, eu sou insubstituível. O Senhor é amoroso, me colocou num lar, me colocou com alguém para cuidar de mim quando eu não sabia de nada. Me deu uma mãe que deu um peito, que tinha um leite que me dava tudo, 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 tudo. E ai de quem não tivesse leite, porque outro leite tecnológico, ou carne, ou outra coisa não substitui. Quer dizer, o Senhor cuidou de mim quando eu era pequeno? Não, o Senhor cuida de mim desde sempre. O Senhor me criou, o Senhor me mantém, e o Senhor vai me matar, me transformar, para que eu renasça melhor. E eu não posso compreender a vida de forma irreal. A vida é, nasce, que é o que tem lá no túmulo do Kardec, uma frase de Goethe: nascer, crescer, morrer, renascer e progredir sempre. Não, mas eu não quero. Tem gente que diz assim, eu só gosto de criança, deixou de ser criança, não gosto mais. Diabo é isso, mas que vida é que tu enxerga na tua cabeça? Essa visão é tão doida que tu deve estar ficando doido. O outro diz, ah rapaz, eu casei, a pessoa que eu gosto nunca pode morrer. Essa visão é tão doida que deve estar te deixando doido, porque a pessoa nasce, cresce, morre e renasce. O espírito não morre. A vida é essa. Não, eu queria o jogador de futebol, o atleta sempre jogando. Onde é que tu já viu, Haroldo? Gosta de futebol? Tu já viu algum atleta? Cadê o Garrincha? Não existe isso. Ah, eu estou tão triste porque o Pelé deixou de jogar a bola. Meu filho, a vida é o todo. Eu queria que ele nunca. Meu filho, isso é louco. Se você tem um pensamento louco, reto pensar, reto agir. Mas se você pensa errado, Haroldo, vai agir errado. A gente se vê nas pequenas coisas. Rapaz, eu não gosto do Renato, ó, falando, mas o Renato vai passar. Ah, eu gosto do Renato, mas o Renato vai passar. Mas muitos já saíram aqui do centro, e o Renato está com uns 20 anos, mas uma hora ou outra é certo. Ou porque sai, ou porque se muda, ou porque muda, ou porque morre, ou porque deixa de falar. Que triste, né, Renato? Não, é a vida. Por que a gente quer dizer que a vida é o que ela não é? Por que o cara que come açúcar, quando vira diabetes, não quer dizer, agora a minha vida não tem mais açúcar? Por que o cara que chegou no fundo de poço por causa de droga e álcool, ele não sabe dizer, agora não dá mais? Porque se ele disser, aí ele é a criancinha que está indo para os braços de Deus. Na programação de Anônimos, o segundo passo é crer na existência de um poder superior. O terceiro passo é entrego minha vida e minhas vontades nas mãos de um poder superior a mim mesmo. Sendo que o primeiro passo era aceitar a impotência dele frente a certas coisas. Tem problema com açúcar, meu filho?
Aceite sua impotência frente ao açúcar. Saiba que tem Deus, que Ele é amoroso, que é o seu bem. Aprenda a viver sem açúcar. Sem droga, se for o caso, sem álcool. Se for o caso, sem sexo. Não importa. Aí seja feita a vontade de Deus antes da minha. Agora a gente falando sério mesmo, não existe não, dentro da gente, uma coisa que chamam de heresia da separatividade. A gente fica querendo escolher como a realidade tem que ser. Quem já passou por isso? E eu pergunto, a gente consegue escolher? Não, a realidade não exige interpretação não, ela é o que é. Compete a gente aceitar e saber viver bem com ela, como ela é. De novo, vida tem, nasce, cresce, morre e renasce. Eu só quero a parte de nascer, ó Rogério, não dá certo. Eu só quero a parte de adulto, ó, não dá certo. Agora eu só quero a parte de idoso, porque na hora que você se acostumar com idoso, aí você morre, não dá certo. Não, eu não quero não, pai. É o seguinte, eu quero que seja feita a vossa vontade antes da minha. É ela que manda mesmo. Quem é que consegue aumentar um côvado na altura ou um segundo de vida? É o Senhor mesmo que manda. Aceito. Sou impotente, Senhor, para isso aí. Quem manda na vida é o Senhor mesmo. Pronto, aceitei. E agora, pai? Bora aprender a viver a vida que o Senhor criou. Bora viver bem? Tem um programa, né? Bora viajar, bora ser feliz. Bora viajar, né? Bora ser feliz. Com a vida que a gente tem, do jeito que a gente é. E como é o jeito que a gente é? Depende. A gente tem que olhar para a nossa realidade e saber como é o jeito que a gente é. O que a gente pode e o que a gente não pode mais. Sem olhar para trás, sem se lamentar, viver o nosso presente. Na hora que der a impaciência, pedir ajuda a Deus, orar, meditar, que a gente aceite a vida como ela é, e não é estática, a vida é dinâmica, é uma metamorfose ambulante. Minha vida está tão sem graça, eu estou sentado aqui. Não, mas tenha calma, já chegou o Alzheimer. Chega outra coisa, não tenha dúvida. É aquela florzinha, aquele pezinho de pau só verde, aí um dia aparece uma flor. Ai, que linda aquela flor, mas lá vai cair. E depois, nasce de outra. Então, para a gente concluir o evangelho de hoje, não sei se vocês conseguem ver quanto de separatividade tem dentro de vocês. Em mim eu procuro ver todo dia. E procuro trabalhar isso. Tenho que entregar a minha vida e minhas vontades nas mãos de um poder superior a mim mesmo. Pai, a vida minha é essa, entender todo dia qual é a minha vida e o que é que Deus quer para mim todo dia e aceitar. Sem fugir, sem ficar correndo para lá e para cá, não. Amo meus pais, pela natureza das coisas, é provável que eles partam antes de mim, pode ser que aconteça o contrário, mas eu tenho que aceitar. Amo meu filho, pela natureza das coisas é possível que eu vá antes dele, mas se ele for antes de mim, eu tenho que aceitar. Vou me alegrar com isso, Renato? Não, mas eu posso não me entristecer e buscar serenidade. Por isso que eu procuro sempre ter como parâmetro de dia, de vida, a oração da serenidade, com a qual eu tenho costumado encerrar os evangelhos. Deus, conceda-me a serenidade
para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Esse é o senso criança. Coragem para modificar as coisas que eu posso e sabedoria para distinguir uma das outras, porque senão eu fico passivo, procrastinador eu não posso às vezes, eu tenho que agir. Só que às vezes agir é deixar o açúcar, a bebida, a droga, o relacionamento doentio e buscar uma nova maneira de viver. E às vezes agir, Marcos, é olhar para uma inquietação, se sentar, orar e se entregar a Deus naquele dia e pedir tranquilidade e se acalmar. Às vezes o agir vai ser parar, esperar, ter paciência. Por isso que é importante serenidade, coragem e sabedoria, que é o que eu desejo para todos nós essa semana. Muita paz. O amor não vai se perder, seja como for, irá vencer. Se a luz é escuridão, não se turbe o teu coração. Pode ser que a dor insista assim, tu és forte, pode reagir. A pessoa que sofrer, renuncia ao teu querer. Tudo vem no tempo de Deus, não adianta apressar teus pés. Se for tempo para te virar, se não for, não vais desanimar. Vai doer, mas também vai passar. Não procures te culpar. As portas vão se abrir.